Olá a todos, espero que estejam a ter um ótimo dia. Então, hoje nós vamos fazer um pequeno resumo daquilo que foi a Agenda 2030 da ONU, ou seja, que estivemos a falar nos últimos vídeos todos, que foi aqui a introdução ao canal. Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lançou um plano que é uma agenda de objetivos a atingir até 2030 e chamou esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. E publicitou isso de uma forma muito bonita, com várias cores, etc. Só que por detrás daqueles objetivos que à primeira vista parecem realmente de bom grado, não é? Para colocar esperança, etc. na população, por detrás disso existe a verdadeira agenda, ok? Que é os verdadeiros planos daquilo que eles querem atingir. E então essa foi uma das principais razões que me fez começar por este tema grande aqui no canal, é que realmente lá está os verdadeiros valores da ONU e destas organizações de elite vão realmente contra aquilo que é os meus valores e de uma pessoa com senso comum, ok? Não só isso, mas também a ONU tem publicidade cada vez, isto mais, em grupos diferentes, incluindo as crianças. Eu sou professor, então estou atento não só à minha matéria, mas às matérias que os outros professores passam e outras disciplinas. E é um tema falado, por exemplo, nas aulas de cidadania. É uma disciplina com um interesse muito debatível, não é? Mas então, exatamente hoje vou estar aqui a falar de vários temas, aqui uma narração, quase uma história de aquilo que está a acontecer, de onde é que vem do passado e onde é que nós estamos a caminhar a partir daqui para o futuro, ok? Então, começando pela educação. E uma coisa que é comum aqui a vários tópicos é a ONU quer tornar tudo aquilo que é privado em público. Para quê? Para que as coisas se tornem as mesmas. Tudo fica igual, fica monótono e a narrativa é toda passada a toda a população, ou seja, toda a gente fica a saber a narrativa e é uma máquina de lavagem mental para as pessoas, ok? E então o ensino vai ser uma dessas coisas, vai ficar monótono, uma máquina de lavagem cerebral para as crianças, passando os valores e as narrativas que a elite quer, ok? E, antes de continuarmos, se não sabes quem é a elite, quem é que são as pessoas que governam no mundo, apelo-te mesmo para que vás fazer uma pesquisa das famílias que controlam o mundo. Já falei aqui um pouco também num ou dois vídeos principais sobre o controlo da população, a toxicidade. São, assim, os dois grandes temas que vêm à tona quando se fala da Agenda 2030. E percebe o que é que eles realmente querem fazer e porque é que o querem fazer. Mas a gente irá falar disso um pouco mais no final do vídeo, ok? E passando à frente, escolas vão estar sobrelotadas, com pouca qualidade de ensino e menor rigor e acompanhamento dos alunos. Especialmente porque depois vêm pessoas de fora, estão cada vez a entrar mais pessoas em Portugal e na Europa no geral. Então depois, ainda por cima, não há investimento na formação contínua dos professores, então começas a contratar pessoas menos qualificadas para o cargo. Há também, atualmente, uma promoção do ensino superior como educação de qualidade, mas depois sem ligação real ao mercado de trabalho, o que leva ao desemprego. E nós temos vários casos de cursos de ensino superior que, basicamente, não servem de nada, ok? É uma educação muito fraca, seja em termos teóricos, seja em termos práticos. Temos ainda prioridade para alunos estrangeiros, algo que não faz sentido nenhum, porque a prioridade devia ser sempre do nosso país, dos portugueses. E ainda temos doutrinação de matérias, de várias matérias no ensino básico e secundário para todo o país, seja História, Geografia de Portugal, em que nós temos sempre as mesmas temáticas. Portugal foi literalmente dos maiores países mais importantes para o desenvolvimento do mundo como ele é atualmente, como ele está hoje. E as únicas coisas que falam é a apropriação de escravos, a conquista de terras apenas para ganhos, para posses de ouro, especiarias, etc. Quando, na verdade, a expansão portuguesa fez com que muitos países evoluíssem tecnologicamente, economicamente, ok? Não só isso, mas houve uma propagação de fé cristã nessa altura dos descobrimentos. Isso era um ponto principal dessas descobertas. Temos ainda a doutrinação, para além da HGP, temos dos direitos humanos, da própria Agenda 2030, que está a ser falada, mudanças climáticas, etc. E também disforia sexual. Há um monte de exposição sexual para crianças,
pequenas, ok? Com muito pouca idade, seja de LGBT, empoderamento feminino, tudo coisas que servem para as crianças começarem a fazer perguntas na mente delas, que não têm fundamento nenhum, e depois não se ensina nada sobre temas realmente importantes e necessários à vida. E é graças a esta doutrinação que aparecem depois crianças a dizer que sentem que são do género oposto. É a história clássica de que as crianças não podem fumar, não podem beber álcool, fazer uma tatuagem, não podem sequer jogar no Euromilhões, as crianças, ok? Mas depois podem fazer uma cirurgia irreversível que fará estragos permanentes à sua saúde física, mental e psicológica, ok? E depois, quem apoia isto são aqueles que afirmam que os órgãos reprodutores não definem o género de uma pessoa, mas ao mesmo tempo defendem que a mudança dos órgãos reprodutores altera o género dessa mesma pessoa. Então, estes indivíduos são lunáticos e vão tentar convencer-nos de que as crianças querem mudar de género porque o afirmaram, ok? E vão tentar isto à força, quando nós sabemos perfeitamente que as crianças dizem isto na brincadeira, mas eles não querem saber disso, pois lá está, são estas mesmas crianças que acreditam no Pai Natal, na Fada dos Dentes, etc., nos elfos, e as crianças dizem isso na brincadeira, de sim, eu quero ser uma menina, eu quero usar saia e não sei o quê. Então é ridículo, ok? E isso conseguimos concluir bastante a partir desta doutrina que tem acontecido há vários anos. Basta ver como é que está o estado atual da educação em Portugal, em que nós temos todos os anos os programas a ficarem cada vez mais fáceis para que todos os alunos consigam passar no ano. Então, a partir daí percebe-se logo qual é que é a verdadeira intuição, o verdadeiro sentido do ensino. Não é formar as pessoas, mas é ser um babysitter gratuito, e é isso que é o Sistema Nacional de Educação. Então, com isto, acaba-se com o pensamento crítico, criam-se alunos sem criatividade e sem curiosidade, o que depois trará resultados exponenciais ao longo da vida, claro, de forma negativa. Então, o que é que temos? Temos alunos que aquilo que sabem fazer é decorar e vomitar informação nos momentos de avaliação. É basicamente isto. Para além disso, e por último, ensinam ainda maus hábitos de saúde, nomeadamente de alimentação e Big Pharma, ok? E então passando ao segundo tópico, que é a saúde. Querem criar sistemas e unidades de saúde sobrecarregadas, com baixa qualidade de serviços e maior exaustão do pessoal médico também por causa da quantidade de migrantes que vêm para Portugal. Vendem remédios e esse é o produto principal, é remediar as doenças e patologias, e querem, como é que fazem com que as pessoas necessitem destes remédios? Criam clientes desde o primeiro dia, desde que elas nascem, através da administração de vacinas altamente tóxicas, com alumínio, mercúrio, etc., que está presente em várias coisas de hoje em dia, também em alimentos, está a ser injetado na carne, no peixe que nós consumimos, para além, por exemplo, do mercúrio natural que existe nos peixes, em alguns peixes, em concentrações muito elevadas, ok? E nós temos, lá está, várias provas que isto acontece, nomeadamente com os casos de autismo em crianças que têm sido exponenciais, cada ano aumentar mais, ou seja, quanto mais vacinas há, mais casos de autismo há, e o principal problema disto vem da época de 80, que lá está, a indústria farmacêutica é a única no mundo que não tem responsabilidade pelos efeitos que os seus produtos provocam nos clientes, okay? Nos consumidores, digamos. E este é outro ponto que vocês podem perguntar sobre quem governa o mundo, é ligar dois conceitos, em que o primeiro, lá está, é a indústria farmacêutica é a única que não tem responsabilidade, lá está, nos efeitos secundários, etc. E depois, o Holocausto é o único acontecimento histórico que não se pode negar, ok? Caso contrário, as pessoas podem ir literalmente para a prisão por causa disto. Liguem estes dois pontos e vejam as coincidências, ok? Que, lá está, nós hoje em dia percebemos que cada vez mais as coincidências não existem, é tudo um plano, está tudo planeado há muitas décadas, por vezes há séculos, ok? Então, para além disto, querem abolir totalmente os métodos naturais e a medicina tradicional com plantas e tratamentos biológicos caseiros, sem químicos, que é aquilo que existe hoje em dia nos medicamentos e remédios, não é? E para além disso, querem também abolir a alimentação natural e tradicional. Falam mal da carne vermelha, dos ovos, do peixe e promovem erradamente o estilo de vida de pouca saúde com ingestão elevada em carboidratos e comida falsa, fake food. O que é esta comida falsa? Proteína de insetos,
que muitas vezes estão cheios de parasitas e é muito mais fácil apanhar doenças através daqui. É uma forma também de introduzir as pessoas logo a comprar medicamentos desde cedo. E para além disto, temos ainda carne impressa em laboratório, não se pode chamar carne, e ainda organismos geneticamente modificados que têm vários efeitos adversos para a nossa saúde, e há pessoas que estão a lutar contra isto há décadas e não se faz nada. É ridículo, mas felizmente agora com o governo dos Estados Unidos, o Sr. Kennedy está a lutar realmente contra isto, e a verdade é que nós vemos profissionais que há muitos anos dizem mas isso não dá para mudar assim do dia para a noite, isto é necessário regulação e etc. E depois vem este secretário da Saúde e no mês faz tantas alterações, que nós realmente percebemos que a maior parte dos governos e dos governantes são um bando de mentirosos que se deixam afetar depois por regras e pelo dinheiro em si, não é? E lá está, e depois também estes alimentos com organismos geneticamente modificados estão cheios de pesticida e herbicida por cima, o que também não nos faz nada bem. Então é uma mistura de coisas que a ONU quer aqui controlar, e estas organizações de elite. E como é que eles vão fazer isto? Como é que eles vão conseguir controlar estes pontos aqui? Através dos recursos naturais, que é o nosso terceiro ponto. Então vão tentar comprar tudo o que seja terrenos naturais para ter o controle da agricultura, da água, que lá existe também. Então controlam o que é produzido para que a qualquer altura eles possam criar uma crise global alimentar e também de água para apresentarem uma nova alimentação e taxas. Ou seja, a comida acabou, nós vamos introduzir-vos a solução e a água está muito escassa, então vocês vão ter de pagar bastante pela água que vão consumir, ok? E o mesmo irão fazer com a caça e com a pesca. Controlar estas atividades para saberem exatamente quanto é que os cidadãos ganham, os vendedores, e depois, em troca, estas organizações certificam os compradores de que a carne e o peixe são de consumo seguro e de comércio justo, etc. Quando na verdade não vai haver aqui nenhum controle, não é? Isto, controle de qualidade e justiça, etc., é apenas uma desculpa para que depois os vendedores e os clientes tenham de pagar uma taxa, porque supostamente estas empresas estão aqui a intervir e a pôr mão de obra, e isto não é de graça, ok? Então é algo que ninguém quer, mas infelizmente é assim que as coisas acontecem. Estas organizações e empresas, elas começam sempre a se incutir um novo hábito ou um novo produto, uma nova ideia. As pessoas não aceitam, mas eles lutam para que as pessoas primeiro de tudo comecem a aceitar, nem é concordar, mas a aceitar, e depois as pessoas obrigatoriamente ao longo do tempo elas vão ter de aceitar e concordar com aquilo, porque quem não concordar depois vai ser chamado de maluco, e é sempre assim. Então, isto é apenas mais uma forma das elites ganharem dinheiro, enquanto conseguem controlar melhor o que andamos a comer. Isto leva-nos ao quarto ponto, que é a energia. Depois querem ainda apropriar-se de áreas costeiras e marinhas para construírem as suas infraestruturas especiais e também para controlar quem é que passa em determinadas zonas do mar, ok? Controlar isto tudo. E em termos de infraestruturas, o que é que querem montar? Aparelhos que utilizem as ondas do mar para produzir energia, assim como as turbinas eólicas, ou seja, do vento, e painéis solares, de energia solar. Então, isto pode parecer apelativo à primeira vista, assim como a maior parte dos objetivos da ONU, mas a verdade é que estas fontes de energia não são nem de perto um bom substituto dos recursos naturais, dos combustíveis fósseis, pois estas fontes de energia também não são sustentáveis a longo prazo e a sua reutilização é mais complexa. É necessário haver regulação sobre isto e um controle especial. Então nós temos que a produção de baterias, turbinas e painéis solares depende de materiais críticos, ou seja, temos metais como o lítio ou o cobalto que não existem em todo o lado, estão concentrados em poucos países, e isto leva-nos logo, é o primeiro indício que esta preocupação com a sustentabilidade afinal é apenas um interesse financeiro. Aqui, acordos entre países. E depois, para a instalação destas tecnologias, são necessários grandes terrenos, o que pode afetar ecossistemas. Justamente com a extração, ok, dos recursos naturais. Então nós temos os grandes terrenos que são necessários para isto. O que é que tivemos a falar ainda agora? A ONU quer comprar os terrenos. E depois, se ela não comprar os terrenos dos agricultores, ela vai arranjar forma de os intoxicar, de forma a que eles não consigam produzir lá nada e vendam. Tendo esses terrenos, então, podem construir lá os painéis solares, etc., que quiserem. E depois, para a extração do lítio e cobalto, etc., vai largar muito dióxido de carbono. Então, aquilo que no início era para ser algo mais sustentável, mais amigo do ambiente, e limpo, e verde, e seguro, etc., acaba por poluir ainda mais.
E por último, temos também que estas fontes de energia são intermitentes, ou seja, necessitam de sistemas de armazenamento caros, ok? E isto faz com que seja muito fácil haver falhas de energia, ok? Então, o que é que isto nos leva a possíveis apagões no futuro, como aquele que aconteceu este ano? Ou melhor, já aconteceram vários. Aqui em Portugal foi um e estão a acontecer em outras zonas do mundo. Isto leva-nos a pensar um pouco. E com certeza mais virão para o futuro. Então, estas tecnologias são instaladas em terrenos agrícolas ou florestais, em vez de terrenos mais adequados, sem seres vivos, sem destruir ecossistemas. Isto é logo outro problema. Mas depois, sobretudo, nós temos de pensar que nem todos os países precisam disto da igual forma. Mas a ONU, a União Europeia, etc., não quer que a gente pense nisso. Todos os países precisam de tecnologias renováveis, etc. Se nós pensarmos que Portugal tem sol, tem vento e tem mar. Então, a quantidade de energia que produziríamos, okay, com estes recursos seria gigantesco, ok? Gigantesco. E mesmo assim, Portugal é dos países da Europa em que se paga mais eletricidade. Então, isto não faz sentido nenhum, ok? E aqui nós vemos que estas empresas e organizações de elite preocupam-se apenas com a narrativa e com o dinheiro. E isto leva-nos ao quinto ponto, que é o clima. Então, querem assustar a população e depois vender uma solução que não ajudará a sociedade, apenas permite controlá-la melhor. E aqui o ponto principal, onde é que isto começa, é o dióxido de carbono. Temos uma narrativa sobre o dióxido de carbono há décadas e querem mudar os hábitos humanos a partir daqui. Então, vão condenar todos os hábitos tradicionais, que agora são considerados poluidores, pois desperdiçam carbono, e trazem novos hábitos que, no início, ninguém aceita, mas depois as pessoas vão ficando tolerantes, como eu também já falei há pouco. Então, vamos, por exemplo, andar de carro, têm de começar a usar carros elétricos, viajar de avião, as viagens vão ser controladas, muito dióxido de carbono, a poluição das fábricas, comer carne vermelha, como falámos há pouco, uso de água excessivo, aumentar o preço, e depois fazer fogo, usar combustíveis, então vai ser proibido, vai-se incentivar o uso dos painéis solares, etc. Depois dizem que a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera está muito elevada e isso aumenta o efeito de estufa, por aí adiante. Toda a gente já sabe a história. Agora, a verdade é que a quantidade de dióxido de carbono que é emitida para a atmosfera devido à utilização humana é muito pequena. É menos de 1% da quantidade de dióxido de carbono que é emitida anualmente. E nós temos de ter isto em causa. E se realmente o dióxido de carbono fosse um poluidor e fosse uma coisa tão preocupante, porque é que existem fábricas a produzir geradores de dióxido de carbono para usar em estufas? Não faz sentido nenhum, ok? Então, o que é que virá daqui? Cada pessoa terá um crédito de carbono. E ainda há pouco tempo apareceu uma notícia sobre isto, que da ONU, especificamente, a falar sobre o crédito de carbono, e eles não admitem isto, mas lá está, por isso é que eu estou aqui, por isso é que estamos aqui a fazer esta análise. E este crédito de carbono é o quê? Uma quantidade específica de carbono que a pessoa poderá gastar por mês. Exatamente nestas coisas que nós vimos, de comer carne, viajar de carro, avião, etc. E depois, se essa quantidade de carbono for ultrapassada, então essa pessoa vai ser punida por isso. E como é que isso poderá acontecer? Por exemplo, com a sua conta bancária a ser congelada. Porque a ONU, a União Europeia, o Fórum Económico Global, etc., todos eles querem o desenvolvimento de uma moeda digital para ser usada. E o que é que isso permite? Que seja muito mais fácil controlar a população, ver onde é que as pessoas andam a gastar o dinheiro, quais são as quantias que gastam em cada setor, etc. E então, caso a pessoa saia da linha, seja isto, seja, por exemplo, publicar coisas nas redes sociais que não vão de acordo com a narrativa, eles vão ter acesso exatamente qual é que é a conta bancária da pessoa e vão congelá-la. Especialmente hoje em dia que nós vemos que há cada vez mais instalação de câmaras nas cidades para o controle da população e especialmente com a inteligência artificial é muito fácil saber quem é quem. Aquela pessoa que está a passar na rua, quem é que é ela? Através de reconhecimento facial. Ok? E ficamos totalmente tramados, honestamente. E pronto. E depois isto, a ONU vai fazer com que as pessoas acreditem que existe realmente a poluição e etc., ao mostrar estudos científicos falsos, como sempre foi, ok? Já na parte da saúde a mesma coisa. Criaram estudos falsos para provar que os remédios e medicamentos são melhores do que os métodos tradicionais. Aqui vão mostrar estudos falsos que mostram que realmente a poluição é uma preocupação, há muito dióxido de carbono e poluição no ar. E depois nós temos de ter uma coisa em conta que é esta poluição
não é natural a poluição que existe hoje em dia. É uma poluição química, uma poluição programada. Assim como muitas coisas da ação climática e desta crise climática são. Eles querem arranjar sempre pontos e estudos e artigos que provem que aquilo realmente está a acontecer, que o aquecimento global está a acontecer. E quando eles não encontram isso na natureza, eles têm de criar alguma coisa. E é isto que nós temos aqui. Nós temos uma poluição programada que são os chemtrails. E se tu aí desse lado me segues no Instagram, tu sabes que eu publico vários stories, etc., a falar sobre isto, porque é dos maiores atentados à liberdade hoje em dia, em que são injeções aerossolares largadas por aviões, criando rastros químicos no céu que se dispersam durante esse dia. O céu fica totalmente branco ou acinzentado, parecem nuvens, mas não são totalmente falsos. E qualquer pessoa depois consegue perceber isso, porque depois os aviões andam a fazer o jogo do galo no céu, com cruz e bolas e o que for. E então, naquele dia em que essas partículas são dispersas, o céu fica totalmente preenchido. E nos dias a seguir, o que é que normalmente acontece? O horizonte fica alaranjado ou mesmo acastanhado, cheio de produtos tóxicos para a nossa saúde, mais uma vez, alumínio e mercúrio. Okay? Estes metais estão presentes em tudo para, lá está, a nossa vida ficar cada vez mais tóxica e temos mais doenças e precisamos da indústria farmacêutica. E está tudo ligado, como vocês podem ver. A indústria farmacêutica, a educação, o entretenimento, as redes sociais, estas empresas grandes de alimentação, está tudo ligado umas coisas com as outras para realmente terem controle sobre nós. Ok? E nós vemos também que estes chemtrails, devido a largarem metais para a atmosfera, nós vemos que isso depois pode intensificar as trovoadas, que foi algo que aconteceu esta semana. Acho que nunca houve umas trovoadas assim tão intensas que eu tenha experienciado, em termos de tantos trovões ao mesmo tempo a acontecerem, ok? Era raio após raio após raio no mesmo sítio. E acho que foram mais de 30 mil trovões nesse dia em Portugal. Acho é ridículo mesmo. Durante a noite, ok? Não é 24 horas que isto aconteceu. E depois disto, lá está. Esta quantidade de CO2 causará o aquecimento global, dizem eles. Apesar do aquecimento da Terra nos últimos anos fazer parte dos próprios ciclos naturais da Terra, lá está. Há eras geladas, há eras em que o aquecimento é o principal fator, mas é assim que a Terra funciona e não há nada que seja alarmante por causa disso, ok? Isto depois vai fazer com que o nível das águas suba, ok? E depois as cheias já são um novo problema, então vocês conseguem perceber que a ONU brinca muito com isto e todas estas organizações e os mídias para assustar a população e quando a população está assustada, está com medo, então esse é o momento mais fácil de controlar a população. Por isso é que principalmente eles fazem isto, porque depois vêm as cheias, ok, vêm as cheias, isso dá para controlar. Se caso vocês não tivessem a queimar as florestas para explorar o lítio todos os verões, ou se não tivessem a queimar as florestas para pôr lá painéis solares, talvez quando chovesse essa terra conseguisse absorver melhor a água, ok? Então é muito fácil controlar as cheias, não é preciso ser um arquiteto XPTO. Qualquer pessoa que tenha senso comum percebe que a porosidade do solo é principal, isso e um bom sistema de esgotos, ok? E o resto a gente deixa tratar naturalmente. E o próximo ponto que vem a partir daí, que já estamos a falar há algum tempo, são as empresas. Estas grandes empresas que governam o mundo vão propagar um modelo e o medo que estas elites constroem, vão fingir que se preocupam com a saúde, com a educação, o clima, etc., quando na verdade apenas querem receber benefícios financeiros, económicos, de leis contra a poluição, etc. Então, vão contratar pessoas não na base do seu desempenho e esforço, mas de forma a cumprir as regras de contratação massiva de mulheres, de raças que não seja a raça branca, pessoas com disforia sexual, transgêneros e etc, ok? Querem ajudar e beneficiar quem não quer trabalhar nem contribuir para o país. É isto que nós temos para o avanço do país. Ou seja, estas minorias desfavorecidas que nós ouvimos falar todos os dias. Então, lá está. Estas empresas vão fingir que vão cumprir regras para reduzir as emissões de CO2, etc. E vão publicitar isso. São muito amigas do ambiente, apesar de às vezes não haver nenhuma diferença, não colocam nada em prática. E aquilo que seguem é simplesmente as ordens superiores. E é isso que nós temos aqui com a contratação de pessoas não na base do seu desempenho, mas na cor da sua pele e etc.
E então prejudicam quem realmente trabalha, que é bom trabalhador, que é bom profissional. E outra norma que vai também ajudar nesta desigualdade é o aumento dos salários mínimos, constante, especialmente aqui em Portugal. Porquê? Porque o salário mínimo aumenta, mas as pessoas que recebiam mais que o salário mínimo ficam a receber o mesmo. Então, basicamente, o país quer que todas as pessoas fiquem a receber mais ou menos o mesmo, o que não faz sentido nenhum, porque há trabalhos mais arriscados, com maior importância e lá está, com maior escassez de profissionais, que obviamente vão ter de ganhar mais dinheiro do que uma pessoa que trabalha em fast food, uma pessoa que seja atendedora no supermercado e etc. Mas não é isto que estas empresas querem. Elas querem que toda a gente fique de forma igual. Isto é ridículo, ridículo. Isto não é igualdade. Okay? Isto não é igualdade. Isto é desigualdade. E para além destas vantagens, estas minorias ainda recebem ajudas do Estado. Nós estamos fartos de ver, seja rendimento social de inserção, programas do Banco Alimentar, etc. Estas ajudas todas e subsídios estão constantemente a receber e criam novos todos os anos, ok? E depois que o grande problema principal é que são os cidadãos que pagam por isso. Quem trabalha está a pagar por aqueles que não querem trabalhar. E isto enquanto as empresas e o ensino passam uma ideia irreal do que é a comunidade LGBT, o movimento BLM e etc. Que é tudo muito amigos da igualdade e etc. Mas estas são as pessoas mais desumanas que existem, honestamente. São pessoas que não aceitam um ponto de vista diferente das delas. E nós temos, voltando há bocado atrás do ensino superior, há pessoas que tiram um curso e não é por causa disso que ficam mais educadas ou mais inteligentes. Não, nós temos manifestações e protestos contra as alterações climáticas, etc., amigos do ambiente, e são pessoas super violentas, ok? E eu publiquei um vídeo no Instagram sobre isso. Pessoas super violentas. Isto lá está, leva-nos ao próximo ponto, que é a propaganda woke. Então querem continuar a promover o racismo, a discriminação, desigualdade de género, xenofobias e etc., porque querem arranjar provas que isto ainda existe a toda a força. Então vão criar barreiras para as mulheres, como nós temos visto, e estas barreiras são mascaradas de evolução, conquistas e empoderamento feminino, e nós vamos ter, na verdade, o quê? Homens mascarados de mulher em competições, a quebrar recordes que nunca foram quebrados na história, ok? Coisas que não fazem sentido nenhum e qualquer pessoa consegue perceber imediatamente qual é que é o problema que está ali, mas esta malta da comunidade woke fecha totalmente os olhos a isso, e aqueles que realmente eram a favor dos direitos das mulheres agora apoiam estes homens mascarados de mulher a competir e está tudo ok, a sério, não dá para perceber. Então, querem combater depois as diferenças das mulheres com os homens, esta gente, quando estas, às vezes, na maior parte das vezes, nem são negativas, ok? Claro que existem diferenças entre o homem e a mulher. Não éramos todos iguais. Os homens são mais racionais, mais provedores, são curiosos e aventureiros, e as mulheres, por outro lado, são cuidadoras, sentimentais, sociáveis, cautelosas, ok? E está tudo bem com isso. É mesmo assim a nossa natureza, ok? E a verdade é que, por causa disto, há trabalhos para homens e outros trabalhos para mulher. E está tudo bem com isso, ok? Eu mostrei aqui o caso de mulheres polícias que não conseguiram efetuar o seu trabalho da melhor forma, na altura em que o Trump foi baleado e etc. E, inclusive, lá está mulheres que vão para a polícia e depois têm de fazer pausas para amamentar. E imaginem que aquilo é um crime, está ali e é preciso controlar na altura. Malta, não faz sentido nenhum. Da mesma forma que não faz sentido um homem ser babysitter, por exemplo, ok? Simplesmente não faz sentido porque as mulheres estão mais propensas a isso, têm uma face cuidadora muito mais afiada que os homens. É incrível isso, ok? São essas diferenças que realmente fazem a nossa população ser como é, a nossa natureza. Mas querem afastar os homens das mulheres e lá está, criar uma guerra na maior natureza que existe em nós, afastar-nos daquilo que é natural para nos aproximarem dos valores do diabo, que são os valores que esta malta de elite tem. É a mesma verdade. Então, o que é que vão fazer especificamente às mulheres que caem nestas armadilhas mais facilmente? Propagar a poligamia como algo saudável e libertador, e funciona melhor se não houver amor próprio na mulher, ou seja, nós temos muitas vezes
as pessoas com problemas no interior vão buscar respostas ao exterior, seja isto tabaco, álcool, drogas, pornografia, comida, jogos, por aí adiante. E nós temos de pensar, temos de nos lembrar que o sexo, o ato sexual, não é algo só físico. E existe uma troca de sensações, existem variações nas próprias hormonas da pessoa naquele momento, e mesmo do ponto de vista biológico não é viável por causa das doenças sexualmente transmissíveis. E podem dizer, ok, mas para isso é que existem os contraceptivos, mas mesmo os contraceptivos são tóxicos e nós sabemos perfeitamente isso. A pílula da mulher que está a provocar disforia sexual em peixes, ok? Depois através da urina saem substâncias que vão para os godos e depois eventualmente para a água, que vão afetar a vida aquática. Os preservativos, a mesma coisa. E lá está, nós temos de lembrar que os atos sexuais existem para procriação, ok? Tão simples quanto isso. E a ONU quer ainda criar punição legal para quem não usar os pronomes ideais para os lunáticos. E neste caso, lá está, temos de fazer a distinção entre o sexo e o género, em que o sexo é algo biológico, é cromossomas e isso não vai mudar, quer tu queiras, quer não. Vais morrer com os mesmos cromossomas que tu nasceste, enquanto que o género, lá está, é toda uma ideia social daquilo que é ser homem ou ser mulher, e isso aí, claro que varia. Porque sejas homem ou mulher, tu tens sempre um lado masculino e um lado mais feminino, ok? Mas só que aqui a ONU e estas empresas querem aproveitar-se disso para reverter toda a natureza e toda a história. Isto leva-nos ao próximo ponto, que é a vida. Então, querem propagar o aborto como a solução para tudo, enquanto que o aborto é o maior genocídio de toda a história. O maior genocídio de sempre, pois está-se a matar um ser vivo, um ser humano que existe desde o momento da fecundação. E a maior parte das pessoas que dizem que não, elas não sabem quando é que a consciência entra no ser humano, quando é que a consciência faz parte de nós, quando é que a consciência nasce em nós. E depois, outros argumentos que não fazem sentido nenhum são é só um conjunto de células, um embrião, okay? E a pergunta que eu te faço é se o embrião é só um conjunto de células e tu és o quê? E então o que é que são as bactérias? Coitadas das bactérias, elas nem são um conjunto de células, elas são só uma célula, são seres unicelulares. Então, elas não merecem viver também? É isso que tu queres dizer? Tem também o argumento que se nós tornarmos o aborto ilegal, depois as pessoas fazem abortos às escondidas, não sei o quê. Ok, mas é por causa, se houver muitos homicídios, nós vamos tornar o homicídio legal? Para que não haja tantos? Isso é que realmente vai funcionar. A sério. Nós temos que lembrar, um aborto é maléfico, ok? Não é algo que uma pessoa deseja a outra. E um aborto tem consequências físicas, mas também psicológicas para a mãe, ok? Porque sim, ela ia ser mãe. Então, ela vai ter de pagar por os seus atos, mais cedo ou mais tarde, se não se arrepender, se realmente não conseguir entender o que aconteceu, porque é pena, não é? Há pessoas que fazem o aborto porque realmente é passado como algo muito simples, muito fácil e que não há problemas nenhuns, e elas pagam por isso, infelizmente, e mais tarde arrependem-se, e arrependem-se em grande, ok? E que Deus as perdoe. Mas nós temos outras pessoas, outras mulheres que, antes pelo contrário, não se arrependem e ainda propagam isso como algo saudável, o que é horrível, e realmente são psicopatas mesmo. E temos mais um argumento que é, isso é o your body, your choice, ok? É o corpo dela, é a escolha dela. E lá está, o corpo não é dela, ok? Porquê? Porque aquele embrião tem um ADN diferente do da mãe. É um ser humano completamente diferente que está em desenvolvimento. E outro argumento, mas ele está dependendo da mãe, ok? Mas ele está dependendo da mãe antes e depois de nascer. Depois de nascer ele também precisa da mãe para lhe dar alimentação, para tratar da sua higiene, para o adormecer, tratar do seu sono. E nós, seres humanos, também não somos dependentes das outras coisas. Somos dependentes do sol, somos dependentes do oxigênio para respirar. Isso faz com que nós também não tenhamos valor enquanto seres vivos. Será que a gente não merece viver porque somos dependentes de outras coisas? Mais uma coisa que não faz sentido nenhum. E depois o último argumento é sempre o das condições de vida. Porque a mãe não está nas melhores condições de vida, etc. Ok, mas quem é que és tu para decidir se aquela pessoa vai...
vai viver ou morrer com base nas suas condições de vida. Ela tem de ter o direito. É um direito humano daquela pessoa, ok? E, como eu falei no outro vídeo, eu acredito mesmo que se esta pessoa não tem condições, talvez seja mesmo assim, faça parte da história dela. Se calhar foi preciso isso acontecer para ela se tornar na melhor versão dela mesma no futuro, ok? E lá está, mais uma vez, aquilo é uma pessoa, ela é que tem que tomar a decisão, não é mais ninguém. E mesmo com todas estas objeções e etc., se tiveres na dúvida, vai ver as pessoas que apoiam este tipo de coisas, de ideias, e pergunta-te se é essa a vida que realmente queres ter. Vai ver a taxa de suicídio nas prostitutas, por exemplo. A coisa mais importante é a vida, ok? Então vêm com, ok, mas é o trabalho delas, etc. Malta, não há trabalho que compense se a vida acaba, ok? E há grandes empresas que lucram com isto, infelizmente, com o aborto, com a eutanásia, e nós temos já provas que há tráfico de órgãos. Não só isso, mas utilização de órgãos de fetos desabortados que depois são usados para outras vacinas e etc. Algo que é mesmo horrível, ok? E lá está, todas estas coisas que estás a ver até agora, eles querem afastar-nos o mais possível da nossa natureza. E é algo que eu falei num dos vídeos anteriores, que é o trem principal, que era do tempo do Salazar, e é mesmo verdade, é Deus, a família e a pátria. São as três coisas mais importantes. Então, querem afastar-nos de Deus com o entretenimento, a puxar-nos cada vez mais para o pecado. Querem afastar-nos da família com estas diferenciações de género e luta constante e com o aborto. E querem também afastar-nos da pátria com o multiculturalismo, em que nós temos dentro da migração, que é literalmente outro ponto, trazer criminosos para o país em troca de votos, ok? Eu não sou contra a migração, ou seja, contra e virem novas pessoas, nomeadamente para o nosso país, mas claro que se vêm novas pessoas para o nosso país, têm de saber falar a nossa língua, se querem cá ficar, têm de saber a nossa língua e têm de conhecer a nossa história e mostrar respeito, e isso não acontece, simplesmente. Nós temos pessoas que não sabem falar português, não têm um pingo de respeito ou de amor pela nossa nação, e não querem trabalhar nem seguir os nossos valores ou costumes. Em vez disso, querem substituí-los pelos costumes deles. Então isto começa sempre com o povo a ter de aceitar novas pessoas para o país. Nós temos umas fronteiras que não existem, ok? É totalmente abertas. Então temos de aceitar pessoas no nosso país, depois temos de integrá-las na sociedade, temos de garantir que elas são bem aceitas e etc. E como isso acontece tão bem, tem de haver novas pessoas a vir e etc. E depois temos de apoiar que estas pessoas sejam representadas no nosso país. Isto é de loucos mesmo. E vemos exatamente nos pontos anteriores que isso leva... Portugal ainda por cima é um país pequeno com tão pouca gente, e já existem tantos estrangeiros em Portugal, brasileiros, muçulmanos, africanos. É ridículo que estas populações tão numerosas estejam a atacar o nosso país e ninguém pode falar sobre isso se não é racista. É ridículo mesmo. E tá, qualquer pessoa que venha para o nosso país dessas nações, normalmente é porque não quer fazer o que é melhor, quer praticar o crime, não quer seguir os nossos costumes. E qualquer pessoa que entra para o nosso país e que cometa um crime devia ser expulsa imediatamente, sem pensar duas vezes. Então tem de haver um maior grau de intolerância na população. Intolerância, exatamente. Nós não podemos tolerar tudo. E não é por sermos racistas ou o que for, porque isso são palavras bonitas para apontar o dedo a alguém. Não, estamos a ser simplesmente lógicos, ok? E realmente é um ataque a Portugal, à nossa nação, à nossa casa. E nós temos de decidir se realmente nós queremos parecer bonitinhos e não dizer nada de mal. E, nesse caso, perdemos a nossa casa, totalmente, porque ela vai ser invadida. E quando nos invadirem, nós somos tão amigos e aceitamos tudo, não é? Somos tão multiculturais, um povo tão amigável. Quando eles invadirem, o que é que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que eles também vão ser tão amigos? Nem pensar nisso. Vão ver... Se continuarmos por aqui, a quantidade de portugueses que vão morrer, os que ficarem cá, a quantidade de portugueses que vão morrer, porque nos vão matar, porque nós simplesmente por sermos cristãos, por acreditarmos na família, que a mulher tem de ser valorizada, não segundo as tradições deles, super violentos com as mulheres, e ninguém fala disso, não é? As feministas nisso estão totalmente caladas. Então, ou isso acontece,
ou então nós falamos a verdade, deixamos de tretas, ok? E ganhamos coragem para falar a verdade e fazemos alguma coisa para realmente mudar a situação, que é limpar Portugal totalmente, é mandar fora tudo que não pertence aqui, porque a gente sabe perfeitamente quem é que é português ou não. Não é só pelo físico, não. O físico também conta, mas não conta tudo. Nós vemos pelos valores que a população tem, perfeitamente. Qualquer português sabe exatamente, e vocês podem ver com estar entre idosos, vocês percebem perfeitamente o que é ser português. Não é preciso ser um grande gênio, ok? E sabemos, graças a isso, quem é que não é português. E nós devemos mandá-los embora, sem dúvida. E devemos fazê-lo, porque senão uma grande guerra vai começar. Então, ou és muito amiguinho, muito amigo, e depois vais ver o que é que vai acontecer, e vais pagar pela tua falta de coragem, ou realmente tens coragem para falar e nós asseguramos a nossa nação e a nossa casa. E é assim que vai ser em toda a Europa. Mas Portugal é dos piores países em que isso vai acontecer porque somos um país muito pequeno, ok? E estas pessoas que são a favor dos refugiados e etc., imigrantes para o país, isso não é bem assim, ok? E nós vemos vídeos perfeitamente de quando fazem manifestações, esta malta, pessoas a entrevistá-los a dizer que têm um refugiado negro para acolher na casa, se aquela pessoa que está na manifestação se pode acolher, e as pessoas dizem logo que não tenho espaço, não tenho isto, não tenho aquilo, arranjam só desculpas depois, ok? Essas pessoas não acreditam realmente no que estão ali a fazer. Elas estão ali para parecer bonitas. E isso é um grande problema de hoje em dia, que há gente que fala a verdade e há gente que quer parecer bonita, quer ser amiga de toda a gente, quer parecer muito bem. São os dois tipos de pessoa, ok? Ou seja, o segundo tipo de pessoa é a pessoa em que o ego fala mais alto, ok? É o tipo de pessoa que cala totalmente a sua intuição, a sua verdade, ela sabe que é verdade, cala totalmente para refletir aquilo que ouve, aquilo que a maioria da população apoia. E isso dá sempre mau resultado, porque tu não fazes parte do lado bom e tu não vais ser relembrado por nada na tua vida, ok? Sempre foi assim na história, sempre será. Os malucos de hoje, os errados de hoje, amanhã vai saber e são os revolucionários, aqueles que realmente tinham razão, estavam certos, estavam corretos, e é sempre assim, ok? E não é porque toda a gente está enganada, não é porque a maior parte da população nunca acredita na verdade. O problema é que essas pessoas acreditam, mas calam-se totalmente e dizem apenas aquilo que os outros querem ouvir. A maior parte quer ouvir, ok? Então chega disso e lá está, criam palavras como o racismo para apontar o dedo às pessoas que estão certas. Eles criam estes temas especificamente que é para as pessoas conseguirem apontar o dedo, ok? E a última coisa que eu quero falar hoje são as cidades de 15 minutos, que é um conjunto de tudo aquilo que nós temos falado até agora neste vídeo. Então, as cidades de 15 minutos são cidades, como o nome indica, em que tudo aquilo que tu precisas está a 15 minutos a pé de ti. Então querem construir cidades super afastadas da natureza, em que lá está, as pessoas estão totalmente desconectadas com a natureza, vão viver em arranha-céus, sem vida, assim como toda a arte e entretenimento que existe hoje em dia, onde as pessoas vivem num quarto apertado, sem espaço sequer para pensar, isto no meio de bairros informais, onde vão estar os migrantes sem lei, ok? E então vai haver sobrelotação, trânsito caótico nestas cidades, e como há pouco espaço, apenas as maiores empresas podem comercializar nestes espaços. Ou seja, vão dominar totalmente o mercado. Vai haver uma morte da propriedade privada, dos negócios próprios, das pequenas e médias empresas, e vai haver cooperação entre os gigantes para eliminar toda a concorrência, ok? Vai haver corrupção e empréstimos para eles conseguirem sobreviver e controlar todas as grandes indústrias, esmagarem a concorrência, e isto vai piorar o estilo de vida, vai piorar as escolhas da população e lá está, criar maior inflação sempre ao estarem a gastar dinheiro ambas empresas com as outras. E lá está, isto tudo piora o estilo de vida, enquanto há um maior controle, porque estas cidades de 15 minutos, o grande objetivo é tornar tudo mais vigilante, uma maior vigilância, um maior controle e mais digital. Vão promover, como já estão a promover, amigos e namorados digitais, atividades que eram suposto acontecer na natureza, digitais, como a pesca, a caça, a agricultura. E também, lá está, isto do digital ajuda melhor a censurar as redes sociais, o entretenimento, os mídias,
E as únicas informações verdadeiras vão ser aquelas que os mídias, o entretenimento, passam para o público, que é o que as elites desejam propagar para nos controlar. E porquê que nos querem controlar? Porque eles sabem perfeitamente que qualquer pessoa que tenha senso comum pode ascender ao poder, pode realmente mudar a situação. E eles não querem isso. Eles querem manter-se no poder do mundo, ok? Faz sentido. E para se manterem no poder, eles têm de oprimir mais e mais e mais, criando regras e regrinhas que nós todos já estamos fartos. Felizmente, muitos de nós acordámos na altura da pandemia, da Covid-19, da quantidade de mentiras que criaram nessa altura, que provaram que a gente não pode confiar na indústria farmacêutica, não podemos confiar nos governos, não podemos confiar nos mídia, não podemos confiar em ninguém, ok? Esta é a verdade. Se tu queres saber a verdade, tens de pesquisar, tens de ir além, tens de ir fazer o teu trabalho, ok? Então, este era mesmo o vídeo. Falámos aqui de muita coisa, mas se ficaste com algum interesse maior por algum destes temas em específico, aconselho-te a ver os vídeos anteriores, que lá está, falam em muitos outros tópicos, mais especificamente, com alguns vídeos e etc., para provar também aquilo que eu estou a falar. Então, se tiveres interesse, volta atrás e aproveita esses vídeos. E obrigado por veres, obrigado por ouvires. Espero que este vídeo tenha feito sentido para ti. Se sim, também partilha com outra pessoa que está a precisar de ouvir esta informação. Então, se o amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António. Até à próxima.